Imagina só dedicar uma vida inteira para construir uma teoria e então, bem no auge da carreira, perceber que é preciso começar de novo. Bom, hoje a gente vai mergulhar na jornada intelectual fascinante de Axel Honneth, um pensador que teve a coragem de reconstruir as próprias ideias praticamente do zero. Mudar de ideia sobre algo importante, quem nunca, né? Mas o que leva um dos maiores filósofos do nosso tempo a repensar a obra da vida inteira? A jornada do Honneth ensina uma coisa muito poderosa sobre como o pensamento precisa se adaptar para conseguir dar conta de um mundo que não para de mudar. Ok, vamos lá. Toda grande jornada de reconstrução começa com a demolição da estrutura antiga. E para entender a obra do Honneth, a gente precisa primeiro dar uma olhada nas rachaduras da fundação que ele herdou, a crise da teoria crítica e do marxismo. O problema era basicamente este: o motor da crítica social, que por décadas foi alimentado pela ideia da luta de classes, simplesmente enguiçou. Já não dava mais conta de explicar os novos movimentos sociais que estavam surgindo. A teoria e a prática, sabe, estavam desconectadas. Era urgente encontrar uma nova fonte de energia para pensar a emancipação. E a solução do Honneth foi genial na sua simplicidade. Ele propôs uma mudança radical de perspectiva. E se o motor dos conflitos sociais não fosse só a luta por grana, por recursos, mas algo muito, muito mais profundo, a luta por dignidade? Ele nos convidou a sair do paradigma do trabalho para entrar no paradigma do reconhecimento. É interessante pensar nisso, né? A luta por reconhecimento mostra que o que realmente move as pessoas para a ação é a experiência visceral, na pele, do desrespeito. Não é só sobre querer mais direitos, é sobre a dor de ter a própria humanidade negada. É essa faísca moral que acende a chama dos movimentos feministas, antirracistas, LGBTQIA+, e por aí vai. Essa ideia é o coração do primeiro grande projeto do Honneth. O reconhecimento não era só um conceito bacana, interessante, não. Era a peça que faltava para, como diz a citação, salvar a ligação entre a análise teórica e a energia que de fato move as pessoas a lutar por um mundo melhor. Era tipo a cola que unia de novo a crítica e a emancipação. Mas claro, uma ideia tão poderosa assim não surge do nada. Para encontrar inspiração para sua teoria, Honneth precisou fazer uma viagem no tempo, voltando a um dos titãs da filosofia alemã. E olha que curioso, Honneth não foi para as obras mais famosas de Hegel. Pelo contrário, ele mergulhou nos escritos de juventude, aqueles quase esquecidos do período de Iena. Foi ali, naqueles rascunhos, que ele encontrou o esboço de uma sociedade baseada não em indivíduos competindo, mas em pessoas que se constroem umas às outras através do reconhecimento. O que o Honneth viu no jovem Hegel foi, basicamente, um mapa da nossa vida social. Ele entendeu que a nossa identidade é forjada em três grandes arenas de reconhecimento. Primeiro, nas relações de amor e amizade, que nos dão autoconfiança. Segundo, no respeito aos nossos direitos, que nos dá o autorrespeito. E terceiro, na solidariedade da comunidade, que nos dá autoestima. Parecia o projeto perfeito, certo? Mas Honneth, como um bom teórico crítico, sabia que nenhuma ideia é a prova de falhas. Ele percebeu que, embora o conceito de Hegel fosse revolucionário, ele vinha com uma bagagem filosófica, digamos, pesada e antiquada, meio inadequada para o século XX. A grande sacada de Hegel estava, de certa forma, presa numa gaiola filosófica. Ela ainda dependia de conceitos metafísicos super abstratos e de uma visão da mente que a ciência social moderna já tinha superado. A intuição era genial, mas a armadura filosófica em volta dela, essa precisava ser quebrada e substituída. Então, o desafio do Honneth era esse: libertar a ideia de Hegel dessa gaiola. Se a filosofia antiga não servia mais como base, ele precisava encontrar uma fundação nova, mais sólida, mais moderna. E ele encontrou num lugar até que inesperado, na psicologia social. O dilema era claro: como construir uma ponte entre a intuição filosófica lá de Hegel e a realidade empírica do mundo contemporâneo? A resposta veio de um pensador americano, George Herbert Mead, que ofereceu um jeito de explicar o reconhecimento sem precisar daqueles grandes sistemas metafísicos. A teoria de Mead nos deu um modelo de como a nossa personalidade funciona. É como se fosse uma conversa interna, constante. De um lado, a gente tem o me, que é a nossa voz social. É a parte de nós que aprendeu as regras, as expectativas, o que é certo e errado na nossa cultura, sabe? Do outro lado, tem o eu, a nossa voz espontânea, criativa, impulsiva. É aquela parte que reage, que inova, que diz, ué, e se a gente fizer diferente?
Para o primeiro Honneth, era a tensão, o cabo de guerra entre essas duas vozes que nos impulsionava a questionar as normas e a lutar por novas formas de reconhecimento. Com Mead, Honneth conseguiu o que queria. Ele tirou o reconhecimento do campo da filosofia abstrata e o colocou no terreno da psicologia social. A teoria agora tinha uma base científica, explicando a luta por reconhecimento não como um destino metafísico, mas como parte do processo concreto de como nos tornamos quem somos. A arquitetura parecia perfeita. A grande visão de Hegel, agora construída sobre a fundação sólida de Mead. A teoria estava pronta. Só que foi o próprio arquiteto, o Honneth, quem começou a notar as primeiras rachaduras na sua própria criação. A síntese era realmente poderosa. A visão de Hegel agora tinha um motor psicológico claro, fornecido pelo Mead. Parecia a resposta definitiva para a crise da teoria crítica. Mas uma pergunta incômoda começou a surgir. Uma pergunta que mudaria tudo. A teoria era ótima para explicar como as pessoas são motivadas a lutar por reconhecimento. Mas ela era forte o suficiente para dizer quais formas de reconhecimento são realmente justas? Ela nos dava um motor, mas não nos dava uma bússola moral. Honneth percebeu que a base de Mead era, em certo sentido, neutra demais. Ela descrevia a psicologia do reconhecimento, mas não oferecia critérios para a gente julgar se uma demanda por reconhecimento é legítima ou não. A fundação, que parecia ser de rocha sólida, começou a se mostrar meio arenosa. Essa autocrítica brutal forçou Honneth a repensar tudo de novo. E, numa reviravolta irônica, a solução o levou de volta ao ponto de partida: Hegel. Mas não o jovem Hegel dos primeiros escritos, e sim o filósofo maduro e sua análise das instituições. Essa foi a grande virada no pensamento dele. Honneth percebeu que a questão fundamental não era só sobre a psicologia do indivíduo, mas sobre a arquitetura da sociedade. A pergunta mudou de como o eu se forma para uma bem mais ambiciosa. Quais são as instituições sociais que nos permitem ser verdadeiramente livres? Para responder isso, ele trocou a psicologia de Mead pela análise institucional do Hegel lá da filosofia do direito. Esse novo método funciona quase como um diagnóstico médico para a sociedade. Primeiro passo, identificar os órgãos vitais, ou seja, as instituições essenciais, como a família, o mercado e o Estado de Direito. Segundo, analisar como cada um desses órgãos deveria funcionar para garantir uma vida saudável, quer dizer, a liberdade social. E terceiro, com esse modelo em mente, é possível diagnosticar as patologias sociais, os pontos onde essas instituições estão doentes, distorcidas e impedindo as pessoas de florescerem. E assim, a jornada se completa. A teoria do reconhecimento, que começou como um jeito de entender a motivação por trás dos conflitos, evoluiu para se tornar uma ferramenta poderosa para redesenhar a própria sociedade. O foco final, como essa citação deixa bem claro, é a reconstrução normativa das instituições que tornam a liberdade possível. A incrível jornada intelectual de Honneth nos deixa com um desafio. Ele nos mostra que a verdadeira força do pensamento não está em se apegar a velhas certezas, mas em ter a coragem de questioná-las e reconstruí-las. E isso nos leva a uma pergunta final. Olhando para o nosso mundo, para as nossas próprias crenças mais profundas, quais delas estão prontas para a sua própria grande virada?